Garças Pereira. Fui atleta durante algum tempo, pratiquei atletismo, sou formada em letras. Minha família reside comigo aqui na Mangueira, que no caso agora é minha mãe e minha irmã, né? E tem meu marido, meus sobrinhos também. Foi numa aula de educação física na escola, que o professor ele pegou umas 10 meninas assim aleatoriamente, o espaço era pequeno, então ele colocou as 10 meninas em um lado do muro e a que chegasse primeiro já estava convocada para participar dos jogos infantis. Aí eu cheguei na frente, já automaticamente já fui convocada para competir. Eu não tinha noção realmente do que era atletismo. Naquela época eu sabia que existia futebol, né, que sempre foi muito mais falado e praticado, e sabia também que tinha voleibol por causa da escola, porque na aula de educação física, então, nós tínhamos noções de voleibol. Mas atletismo eu não sabia. Aí eu fui para a tal competição, que era no estádio Célio de Barros. Eram jogos infantis patrocinados naquela época pelo Jornal dos Esportes. Então eu fui, aí competi nos 75 metros, ganhei. Depois competi no salto de distância, ganhei também, bati recorde. E fiquei assim deslumbrada quando as pessoas disseram, é recorde, recorde. Mas eu não sabia o que era recorde. Aí foi que me orientaram que o recorde era um resultado que já havia sido estabelecido antes e você melhorou aquele resultado, então passou a ser o recorde, o resultado que você fez, né? A partir daquele momento. Aí eu comecei a me entusiasmar, realmente achei legal aquilo ali. Aí fui procurada, depois dessa competição, vieram aqui na minha casa representantes do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, para conversar com meu pai, para meu pai autorizar, né? Porque eu era menor na época, né? O Botafogo foi o início de tudo, né? Porque aquela competição que eu participei foi uma coisa aleatória, não houve uma preparação para aquela competição. Aí, a partir do momento que eu fui para o Botafogo, aí eu já comecei a realmente ser uma atleta, porque tinha treinadores. No caso, como eu era veloz, eu fiquei com um treinador de velocidade do Botafogo na época, que era o seu Genaro Simões. Que no Botafogo tinham 3 treinadores, era o de velocidade e a corrida de fundo, era o seu Genaro. Tinha o professor Ailton da Conceição também, que era treinador de salto em altura, salto em distância, salto triplo. E tinha o seu Jaime, que era o técnico de arremessos, né? Então a parte de arremessos ficava com ele. Mas eu fiquei no seu Genaro para treinar a velocidade. Algum tempo depois, aí o seu Genaro não continuou mais no Botafogo, foi para um outro clube. Eu continuei treinando com o seu Ailton e já me dediquei mais a salto. Aí fiquei no salto de distância, porque eles achavam que meus resultados, uma prova que eu tinha chance de realmente ter resultado bom era o salto em distância. E assim aconteceu. Não é que o resultado das outras provas fossem ruins, mas o do salto em distância realmente foi um resultado muito bom, principalmente para os padrões da época, né? Foi um resultado bom. E o 200 metros depois também. O 100 metros o resultado não era ruim, 11,4, 11,5 que eu fazia nessa época, era um resultado bom, mas só que tinha muita gente no mundo todo que fazia. Agora o 200 metros, 23,17, já foi um resultado que não era tão fácil. Então, foi bom para mim. O salto em distância eu fiz 6,53, que também era um resultado muito bom. E ainda é bom até hoje. Olha, eu sou botafoguense mesmo de coração. E o Botafogo é uma casa. É uma casa. Para a gente, né, naquela época era isso mesmo e hoje continua sendo. Então eu me sinto muito bem. E quando chego no clube, me vem realmente à cabeça tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. É lógico que hoje nós temos algumas modificações. O campo em que nós treinávamos já não é mais a mesma situação, porque existe um shopping e o campo de futebol que tem agora é em cima do shopping. E não é mais aquela estrutura que era antes, com aquelas arquibancadas laterais todas, que tinham, não tem mais nada disso. Mas aquela parte do palacete continua a mesma coisa, aquela entrada continua a mesma entrada de quando eu tinha 16 anos. E tem a capelinha que também está lá. Aí agora tem outras coisas que o clube andou fazendo umas modificações, mas o que sempre, pelo lugar que eu sempre passei, continua a mesma coisa. Então sempre que eu entro ali, eu ainda na minha cabeça, eu acho que eu ainda vou fazer algum treinamento, vou fazer alguma coisa, né? Que não é, né? Mas aquilo me marcou, né? Olha, normalmente, não era sempre que vinha do Botafogo, não. A maioria das vezes era do técnico mesmo.
Era o seu Genaro que tirava do bolso dele dinheiro para a gente voltar para o treinamento. Não era sempre que o Botafogo repassava dinheiro para treinador, não. O atletismo, o esporte em si, ele não traz para a gente lembranças ruins. As lembranças são sempre boas. O que é ruim dentro do esporte são as pessoas. Às vezes os dirigentes, né? Que normalmente eles querem aparecer mais do que o atleta. E tem, na cabeça deles, eles têm o poder, né? Tem o domínio, tem tudo na mão, então você é obrigado a se sujeitar àquela situação que eles estão impondo, que você está sabendo que a situação não é a possível, nem é viável. Mas alguns dirigentes, sim, me desagradaram bastante. Coisa de você fazer uma pergunta, você responder de um jeito e quando ele vai passar aquilo adiante, ele já passa de outra maneira. Como aconteceu, logo que eu terminei, eu já tinha vindo dos Jogos Pan-Americanos de Cali. Aí tinha um brasileiro em Belo Horizonte. Eu acabei de competir e essa competição era uma seleção para o Sul-Americano no Peru. Então, eu já estava até pré-selecionada devido aos resultados que eu estava fazendo. Então, eu tive um problema. No período que eu estava me preparando para o Pan-Americano, meu pai fez uma AVC e a minha família era eu, meu pai e minha irmã. Então, eu não pude prestar tanta assistência porque estava envolvida com o Pan-Americano. Meu pai foi hospitalizado, eu consegui uma vez visitar meu pai, mas eu não fiquei prestando a assistência que eu gostaria de estar prestando. Então, quando eu terminei a competição, eu virei para o dirigente e falei, olha, eu gostaria que o senhor não me convocasse para o Sul-Americano, porque aconteceu isso na minha família, eu gostaria de estar mais presente. Ele, não, Silvina, tudo bem, você está dispensada. Mas nesse momento em que eu falei isso para ele, tinha um repórter do lado, e quando eu me virei, o repórter falou para ele assim, a Silvina não vai viajar? Por que ela não vai? Ele imediatamente virou para o repórter e falou que eu não ia viajar porque eu estava pedindo uma casa, eu queria dinheiro, queria a casa, queria não sei o quê. Aquilo, o repórter escreveu, ele não veio me perguntar, ele ficou ouvindo o que o chefe da delegação falou na época. Aí, no dia seguinte, saiu em todos os jornais que eu não ia para o Sul-Americano, porque eu estava querendo uma casa, estava querendo dinheiro, estava querendo não sei o quê. E isso foi uma coisa que me prejudicou muito, porque em 71 foi o Pan-Americano, em 72 os Jogos Olímpicos de Munique. E eu já estava pré-selecionada, mas só que me cortaram do atletismo, então eu não fui para a Olimpíada. Perdi uma oportunidade de melhorar os meus resultados. Então aquilo ali me chateou porque eu fiquei 2 anos e meio parada, chateada, aborrecida. E eu me defendia, eu falava, mas só que a época que nós estávamos vivendo era uma época muito difícil, então você não adiantava falar muito. E de repente, até se você continuasse falando muito, você podia se prejudicar mais ainda. Naquela época de 71, 72, então era bem mais difícil. Hoje já não é tão fácil. Mas aí depois o treinador veio conversar comigo, aí já era o seu Ailton, já não estava treinando mais com o seu Genaro. Ele falou que não, que era para eu esquecer aquilo, que a nossa sorte aqui, o atletismo é o esporte individual. Se você fizer resultado, você vai ter que ser convocado, principalmente se você fizer os índices que eles estabeleceram. Aí eu comecei a pensar um pouco mais, aí voltei a fazer atletismo. Aí fui muito bem, que aí já foi logo em seguida, em 74, a inauguração do Célio de Barros, que aí eu competi, fiz bons resultados, e daí para frente eu continuei competindo até o momento em que eu achei que eu não devia mais continuar. Participar do estágio técnico em Mainz foi excelente, porque nós tivemos a oportunidade de estar junto com os bons, os melhores, né? Todo mundo sabe que os atletas alemães sempre estiveram na frente, né? Principalmente da nossa situação. Então, foi excelente. Enquanto os nossos treinadores participavam dos cursos, nós treinávamos com os treinadores alemães. E você sabe que o alemão, ele sempre tem certeza, porque as certezas do alemão são em cima de resultados, são em cima de testes. Eles trabalham muito com teste. Então, quando nós chegamos, a primeira coisa que nos foi apresentado foram os testes. Então, nós fizemos os testes, todos os atletas fizeram, porque a base da delegação eram os atletas que tinham competido no juvenil, eram novos.
Então a maioria foram os novos e levaram alguns atletas que já tinham resultado, como foi o meu caso, João Carlos, a Maria Angelina, a Branca, Beatriz Bonfim, Conceição, Jurema, então um Geraldo Aloísio, Nelsinho, um grupo já de atletas que tinham resultados. Então, para nós, foi excelente, porque nós tivemos essa oportunidade de fazer um treinamento realmente sério e ficar ali só para isso, que era o que a gente não tinha essa oportunidade aqui no Brasil. Que a maioria do pessoal, então, saía do treinamento, ia trabalhar a tarde toda, às vezes ia trabalhar até mesmo durante a noite e não tinha nem tempo para descansar. A alimentação também não era lá das melhores, porque ficava nesse corre-corre. Lá na Alemanha, não. Na Alemanha, nós ficamos numa situação bem alojados, ficamos em hotel, alimentação excelente e tempo para treinar. Então, era tudo que a gente queria. Pena que foram pouco tempo, foram 45 dias que nós tivemos nessa tipo mordomia, o que nós não tínhamos aqui. Mas eu vi, no meu caso, e o caso até de João Carlos também, nós melhoramos nossos resultados. Porque pelos testes que nós apresentamos, os resultados que nós estávamos fazendo lá, o treinador alemão, ele falou que João Carlos era homem para saltar 18 metros. Não era para fazer só o resultado que ele fez logo a seguir no México, né? Ele falou isso antes. E eu também. Meu resultado no salto em distância eu melhorei muito e ele, em cima dos testes que foram apresentados, ele falou que eu tinha condição no mundo, eu e mais duas, nós tínhamos condição de ultrapassar os 7 metros naquela época. Uma menina da Polônia, uma da Alemanha Oriental, que antes que não era dividido, né, era separado da Alemanha, e outra era eu. Pouco tempo depois, as outras meninas, as outras duas, fizeram o resultado e eu estou aqui batendo papo com você. Então, são coisas que, né, você fica chateado de saber que você tem condição de fazer, mas para você fazer, você tem que ter condição aqui de fazer ou então ficar lá. Como eu não pude ficar lá, que eu também só tomei conhecimento disso depois que eu já estava aqui no Brasil, então são coisinhas que, como eu falei com você desde o início, não é o atletismo, são as pessoas que estão envolvidas, que fazem certas coisas que desagradam. Olha, eu acho que foi a melhor geração que já passou em delegação, porque o pessoal realmente, todo mundo ali torcia por todo mundo, o pessoal era realmente muito unido, era unido no treinamento, dentro do ginásio, era unido na pista e era unido na bagunça também. Então a coisa era completa, né? E a lembrança que eu tenho de Jurema, de Nelsinho, de Amendoim, muito doido, né? É uma maravilha, o pessoal é 10, sabe? Eu me lembro, da hora que eu pego, fico pensando, eu falo, puxa vida, era um tempo mágico, muito legal.